Fala, nação rubro-negra, fala meus amigos e minhas amigas do canal Resenha Rubro-Negra. Primeiramente, eu quero agradecer demais a participação de vocês na nossa live de pré-jogo hoje de Atlético Mineiro e Flamengo. Foi muito gostoso estar com vocês, teve uma repercussão muito grande, muitos inscritos vieram para o nosso canal, muitos membros novos no nosso canal, e isso tudo sem avisar que eu faria pré-jogo, tá? Faltam 6 jogos para o final da temporada. Podem contar com pré-jogos do nosso canal aqui em todos os 6 jogos. O pós-jogo hoje eu ia fazê-lo ao vivo também. Mas esse camarada aqui não deixou. Por quê? Porque além da alegria da gente ser campeão da Copa do Brasil, nós temos que lidar também com a situação dele. E aí, conversando agora aqui rapidinho com a Miriana, ela até falou uma coisa bem interessante. Ela disse o seguinte, no dia que o Flamengo volta a ganhar um título, o cara vem e divide as atenções do título com essa informação bombástica que ele deu, de que ele não fica mais no Flamengo. Não podia ter dado essa notícia amanhã, ter deixado a torcida toda vibrar com esse título, que fazia tempo que a gente não vencia. Não podia ter esperado mais? Não. Ele monopoliza sempre as atenções para ele. Aqui no nosso canal não é surpresa nenhuma para vocês o destino do Gabriel. Gabriel tá com tudo acertado para ir para o Cruzeiro. Ontem eu trouxe com exclusividade para vocês aqui mesmo no nosso canal que havia uma reunião marcada do Pedrinho com o Bruno Henrique. Pedrinho é o dono da SAF do Cruzeiro com o Gabigol, com o Bruno Henrique. Deus nos livre, deixa o Bruno quieto aqui. Eu não queria renovação, agora eu já tô gostando da maneira como o Bruno Henrique entrou nos últimos jogos do Flamengo. Mas enfim, rolou a reunião mesmo, houve mesmo a aceitação por parte do Gabriel para jogar no Cruzeiro. A Globo já até anunciou hoje que o Gabigol acertou com o Cruzeiro, mas ainda não tem nada assinado, não foi assinado um pré-contrato, e o Gabriel deve assinar o pré-contrato esta semana, tá? Com a equipe do Cruzeiro. Mas há a possibilidade também de uma equipe da Espanha, não das primeiras equipes, mas de uma equipe da Espanha acabar atravessando o negócio. Eu já ouvi falar de algumas equipes, como o Valência da Espanha, ter interesse no Gabriel. Sevilha também foi uma outra equipe que andou sondando aí o staff do Gabriel. Ainda não saiu nada nos jornais, mas deve começar a sair a partir de amanhã. Então você está sabendo de novo, com exclusividade, que algumas equipes da Espanha também estão interessadas no jogador. O Gabriel está priorizando um projeto diferente no Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro é louca por ele, tá doida com ele no Cruzeiro, há muito tempo que os caras o querem, e o Cruzeiro pretende montar um time a partir do ano que vem para voltar a ser o tal do cabuloso, que foi antes de tudo que eles fizeram com ele, levando o Cruzeiro lá para baixo, praticamente enterrando aquele Cruzeiro papa-títulos, maior campeão da Copa do Brasil, jogando os caras no lixo. E agora o Pedrinho quer remontar um esquadrão para não só virem forte no ano que vem para disputar os títulos, como também para fora de campo atrair novos investidores. E o Gabigol é um homem marketing, é um showman, capaz de arregaçar com a concorrência na venda de camisas ou até mesmo trazendo torcedores mirins. Não tenho dúvida que se ele fechar mesmo com o Cruzeiro vai pipocar de torcedores mirins. Vai ter muito torcedor mirim atleticano que vai passar a ser torcedor mirim do Cruzeiro. Assim como tivemos vice-hinos pulando o muro, botafoguenses, então, esses aí nem pularam, esses aí despencaram do muro nos últimos anos, torcedores tricolores, tivemos muita gente pulando o muro por conta dele para vir para o Flamengo. Ele é midiático, encaixado numa equipe como a equipe do Flamengo, então, aí é que catapultaram ele mais ainda. O Gabriel é o que é hoje pelo Flamengo e pela personalidade que ele tem. Vocês estão vendo aqui atrás, essa é a entrevista que eu vou colocar aqui pra vocês, que ele deu no final do jogo. Ele detonou com o Rodolfo Landim, detonou com o Marcos Braz. Ele fala que o Landim apertou a mão dele, do pai dele, depois tomaram atitudes que ele não gostou, que ele não, sabe? Ele simplesmente tirou a diretoria do Flamengo para nada. Para nada. E o contrassenso disso é a entrevista do Bruno Henrique,
que agradece demais a diretoria do Flamengo. Claro, renovar o contrato do cara, colocando o cara com o salário mais alto do futebol sul-americano. Só perdendo pro Dudu, que tá em negociação com o Cruzeiro também. Então, ano que vem nós podemos ter Dudu e Gabriel no Cruzeiro. Apesar do que, o Atlético Mineiro tenta atravessar a contratação do Dudu, mas o plano do Cruzeiro é muito mais ambicioso e mais cheio de dinheiro do que o plano atualmente do Atlético, que depois da perda do título para o Flamengo, vai enfrentar o Botafogo em uma final de Libertadores e pelo posicionamento no Campeonato Brasileiro, pode ficar sem nada esse ano e sem disputar a Libertadores no ano que vem. Eu vou colocar essa entrevista do Gabriel aqui pra gente ouvir, pra vocês entenderem o que o Gabriel fala a respeito da diretoria rubro-negra. Espia só. Última final. Vamos, Gabi! Eu não vou ficar no Flamengo, mas o carinho é imenso, é recíproco. Então agora é aproveitar bastante esses jogos que faltam, poder me despedir bem da torcida, dos meus colegas também. E realmente estou muito feliz. É definitivo, Gabi? Você não fica, então? Não, não fico no Flamengo. Durante esses últimos anos houve negociações onde o presidente, a diretoria, na verdade, apertou minha mão, apertou a mão do meu pai, da minha família, e depois não houve, e depois acabou acontecendo coisas que realmente não gostei. Eu sempre soube as coisas pelo podcast, nunca soube pessoalmente. Durante esses anos eu falei muito com o Marcos Braz, a gente conversou, falei para ele a possibilidade de conversar sobre 2-3 anos e nunca houve uma proposta do Flamengo. Então, depois de hoje, com esse título, eu não vou ficar no Flamengo, saio muito feliz. Você vai para onde? Aí, eu vou curtir esse momento até 31/12 desse ano. Até lá, sou jogador do Flamengo, agora eu quero curtir, aproveitar e me divertir bastante. Foi uma passagem incrível, eu amo todo mundo, amo muito os jogadores, a torcida, então agora eu vou aproveitar. Gabriel, é página virada? Ainda não. O Flamengo tem 6 jogos de campeonato brasileiro para fazer. Vocês viram na declaração que o Gabriel quer curtir muito, quer aproveitar muito. Qual é o grau de comprometimento desse atleta que nitidamente está magoado com o Flamengo, que nitidamente, no melhor momento da sua carreira, lá em 2022, disse que sairia de férias e saiu de verdade. Não jogou mais nenhum jogo de Campeonato Brasileiro. Treinava, mas não jogava. Podemos confiar no Gabriel para os próximos 6 jogos de Campeonato Brasileiro? Uma vez que ele, Gabriel, segundo a declaração dele, considera que a missão dele está cumprida, significa que ele já terminou o que ele veio fazer no Flamengo? E aí, se não confiarmos no Gabriel, quem será o centroavante? O Bruno Henrique, que até se deu bem no jogo hoje contra o Atlético Mineiro. Aliás, gente, outra fala da Miriane que eu tenho que destacar aqui para vocês. Inteligentíssima, minha esposa, inclusive. Não tem nada de Tite nesse time do Flamengo. Esse time do Flamengo não defendia com o Tite como defende com o Felipe Luiz. Esse time do Flamengo não atacava com o Tite como ataca com o Felipe Luiz. Esse time do Flamengo não era organizado com o Tite como é organizado com o Felipe Luiz. É claro que pela humildade do Felipe ele vai dizer que ganhou um time muito bem postado, muito bem feito, muito bem dirigido pelo Tite. Mas a gente sabe que não foi. É só a mãozinha do Felipe Luiz. Ganhe quem ganhar a eleição. A nação tem que exigir a permanência do Felipe Luiz pro próximo ano. Não só pelo título, mas pelo que a gente vê que o Felipe está conseguindo tirar dos jogadores. Pelo que a gente vê que o Felipe está conseguindo fazer os jogadores mostrarem dentro de campo. Tem que se manter o Felipe Luiz. Esse título é do Felipe Luiz. Não tem nada de Tite aí. Nada. O Tite foi aos trancos e barrancos. Blá, 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 blá. O Flamengo jogou 2 partidaças contra o Atlético e fez o Atlético escapar. O Everson fez o Atlético escapar de uma goleada no Maracanã e de uma goleada hoje na Arena MRV. Tá? Então, temos que dar muito crédito pro Felipe Luiz. Rubro-negro nato. Caráter monstruoso. A gente tem que aproveitar essas pessoas de bom coração que amam um clube como nós amamos. Felipe Luiz caía no campo a cada finalização errada de um dos nossos atacantes hoje. Sofria o que eu nunca vi nem Jorge Jesus sofrer. Ah, isso faz o Felipe Luiz melhor que Jorge Jesus? É óbvio que não. Eu tô falando do amor, da paixão,
da vontade de ver o time de coração dele campeão. Isso basta para trabalhar no Flamengo? Não, mas o Felipe é mega inteligente. Michael falou depois do jogo da inteligência que o Felipe tinha como jogador e que agora ele tem como treinador. É imprescindível, do meu ponto de vista, Felipe Luiz no Flamengo para 2025. Voltando a falar sobre o Gabriel, abre-se agora uma lacuna muito grande no Flamengo. O Atlético Mineiro apresentou mais um atacante pra gente nessas finais, o Alisson. Joga muito, não é centroavante, joga mais pelo lado de campo, mas tem altura, estatura, a miniatura de Bruno Henrique na carreira, eu diria. O Flamengo não apresentou ninguém. Nós não temos, e não adianta falar do Tereza, que o Tereza não é centroavante também. Ele tá mais para um meia ofensivo ou para um ponta do que para um atacante, apesar de saber fazer gols como o Plata fez. E não adianta a gente pensar, o Plata pode ser centroavante, o Bruno pode ser centroavante. Não, não podem. Eles não são centroavante de ofício, não tem o cacuete, ainda que nos salvem em algumas oportunidades. O Flamengo tem que pensar urgente num centroavante pro ano que vem. O Pedro esteve na Arena MRV, comemorou Pedro, Cebolinha e Matias Vinha com a dança do Saci Pererê. Cada um deles fez uma cirurgia e tava todos eles ali pulando com um pé só, porque o outro ainda tá sarando. Como eu falei pra vocês, o Luiz Araújo ficou à disposição, mas não aguentaria ir pro jogo hoje. Não foi, porque não há milagre. O cara não é um X-Men. Ele se recuperou, deu holofotes pro Flamengo e pra ele, podendo até confundir um pouco o Milito, mas não tinha condições dele entrar. Deve entrar agora daqui a 1 ou 2 jogos com calma no transcorrer do Campeonato Brasileiro, que a ideia do Flamengo é ter ele e Cebolinha inteiro para a pré-temporada do ano que vem. Mas voltando a falar de centroavante, nós não temos centroavante. Se for antecipado o calendário e o Carioca começar no dia 7, o Flamengo começa com o Carlinhos, sendo o único centroavante. Sabe quando que o Pedro volta? No meio do ano que vem, junho, julho. Junho, julho. Então, o Flamengo tem que se programar bem, gente. E aí, quando eu vejo nos noticiários, aí eu vou lá, corro atrás, converso com um aqui do Flamengo, converso com outro ali, converso até com quem está envolvido no planejamento. E os caras me falam que estão pensando em trazer o Evander. Eu falo, em que mundo que esses caras estão, velho? O Gabriel não vai ficar, o Pedro só junho e julho, e o Carlinhos é o centroavante, os caras estão tentando trazer o Evander. Gente, é sério. Hoje, quem está fazendo o planejamento 2025 do Flamengo é Marcos Braz, Bruno Spindel e Diogo Lemos. São esses 3 que estão trabalhando para o ano que vem. E eles estão pensando no Evander. No Evander! Nós temos De La Cruz, nós temos Arrascaeta, nós temos Gerson, nós temos Everton Araújo, nós temos Eric Pulgar, cada um numa posição diferente. Eu tô falando de meio campistas. Nós temos Lohan, nós temos Matheus Gonçalves, todos jogadores de meio de campo ali. E nós não temos centroavante. Carlinhos não é centroavante pro Flamengo. E os caras querem trazer o Evander, bicho. Que planejamento pode dar certo pensando assim? O Flamengo tá lascado se a torcida não gritar. Gente, eu queria estar aqui falando só do título. Aliás, eu fiz o pós-jogo lá no Central do Fla justamente por causa dessa avalanche de informações que foram chegando a respeito do Gabriel e a gente não tem como ignorar isso. O Gabriel não fez um bom ano, não era o centroavante dos sonhos pro ano que vem, mas ele sozinho na folha de pagamento ocupa um espaço de um time inteiro. Ele saindo, não tem desculpa para não trazer centroavante. Ah, o Flamengo tá endividado. Não, o Flamengo tem uma dívida controlável ainda. E a prioridade não pode ser o Evander. A prioridade tem que ser um centroavante, agora que o Gabriel não vai ficar mesmo. Tem que ser um centroavante. Gente, se vocês não forem nas redes sociais do Marcos Braz, bombardear, porque agora deve ter muita gente falando assim, me segue Marquinhos, ganhamos o título, ótimo, parabéns. Agora é hora de pensar no ano que vem, valeu? Comemorei bastante. Vou comemorar mais hoje ainda não tô comemorando porque eu tô aqui falando sobre isso com vocês, mas eu, Miriane, Matheus, Júlia, Nicole, vamos tudo começar a comemorar, só vão me ver amanhã, 7 horas da manhã de novo, mas é preciso que os caras trabalhem. Se vocês ficarem nas redes sociais enchendo a bola deles e não cobrando trabalho, vai dar ruim o ano que vem. Precisamos de um centroavante, o homem não vai ficar. É até bom não ficar. Ciclos se encerram, menos pro Landim, que quer se perpetuar para sempre no Flamengo. Ótimo presidente, mas já deu, né, Landim? Aí, fica lá no pré-caju. Fica quieto lá. Bom, coloca aqui nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. Gabigol não fica no Flamengo.
Não precisamos de centroavante? Não precisa se preocupar agora? Claro que não. Tá em novembro ainda, a janela só abre no mês que vem. Super Mundial de Clubes, a gente sabe que não dá pro Flamengo ganhar dos europeus, então pra que preocupar com o Super Mundial de Clubes, né? Se a gente não passar nem da fase de grupos, qual que é o problema? Só o mundo inteiro que vai estar assistindo a gente fazer vergonha lá. Tem muito tempo ainda pra contratar centroavante, né? Tá. Everton Ribeiro, 8 meses de negociação. Nicolás de la Cruz, 1 ano de negociação. Diego Ribas, 6 meses de negociação. Vocês estão... Pedro, 1 ano de negociação. Vocês acham que é fácil pegar jogador bom, preço bom? Ou começa agora ou vai dar ruim. Confiam no Gabriel para os últimos 6 jogos da temporada? O que vocês esperam do Flamengo para os próximos 6 jogos da temporada? Curta, comenta, compartilha, gente. Assistam o pós-jogo lá no Central do Fla. O Central do Fla tem que ficar de pé. Esses 2 canais têm que ficar de pé, senão a gente não vai conseguir ficar. A estrutura é muito cara. Perder o canal de 600 mil inscritos foi um baque muito grande. Então a gente precisa dos 2 funcionando bem. Se você é inscrito aqui e não é lá, corre pra lá, se inscreva, dá visualização nos vídeos de lá, porque tá perto também de eu fazer igual o Gabriel e falar, tchau, deu. Não quero não. Preciso da sua ajuda. Torne-se membro VVP, se inscreva, curta, comenta, compartilha aqui e lá. Levem todos lá pro Central do Fla. Estoura 100 mil inscritos lá, pra gente conseguir nos manter aqui, trazendo a informação sobre o Flamengo. Doa quem doer, sempre falando a verdade. Doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Comemorem. Com ressalvas. Amanhã já tem que começar a cobrar. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.